Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Proxy. Hoje nós vamos falar o assunto opções de servidores Proxy. Tópicos a serem abordados nessa aula: opções de servidores Proxy, configurações do Proxy no Windows. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender as opções de servidores Proxy, conhecer algumas opções de servidores Proxy, configurar o Proxy no Windows. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, uma coisa importante: sistemas operacionais possuem diferentes características. Você tem servidores Windows e vocês têm servidores Linux. Então, onde que está a grande diferença? Quando eu faço uma configuração em um servidor Windows, é diferente da configuração em um servidor Linux. O nosso foco maior será em servidores Linux, mas as configurações e as estações que são mais utilizadas nas empresas são com estações de trabalho na versão Windows. Tá? Então, primeiro, qual que é a característica do Windows? O Windows, ele é um sistema proprietário da empresa Microsoft, onde você não consegue fazer alterações. Você só consegue fazer instalação e configurações. No Linux, é um sistema open source, é um sistema aberto. Lá você consegue fazer modificações no sistema, instalação, configuração e adequação. Ele é mais amplo, então você consegue utilizá-lo bastante e ele é muito utilizado na área de segurança da informação. Então, como que eu vou fazer essa utilização? Como eu já disse a vocês, vou instalar um servidor Linux com um proxy e vou depois configurar as minhas estações para que elas possam fazer acesso à internet. Mas você deve estar perguntando, mas você não falou que os sistemas são diferentes? Eles são diferentes. Mas quando estamos falando em comunicação de dados, nós estamos utilizando, lembra? HTTP, HTTPS, portas e endereços IP. Isso é igual. Não importa se é o sistema Windows, se é o sistema Linux, se você está utilizando no celular com 4G, 5G, se é Mac, o endereço IP sempre será o mesmo. Tá? Então, a aplicabilidade ela é muito importante porque todas as empresas hoje têm a necessidade do uso da internet. Você não consegue mais, não importa o porte da empresa, pequena, média ou grande, ela tem que utilizar a internet, porque a internet é que fornece para ela os recursos para que ela consiga trabalhar. Um exemplo típico: você tem a nota fiscal eletrônica. Então, a maioria das empresas, todas têm que emitir nota fiscal eletrônica. Notas de serviço, consultas a CNPJ, tudo você vai utilizar a internet. Por isso, existem muitos sites falsos, muitas informações que estão sendo passadas para tentar enganar as pessoas e as empresas para que elas caiam em golpes. Por isso é tão importante a utilização de proxy. O proxy ele vai estar auxiliando, como eu já disse anteriormente. Não quer dizer que ele vai resolver 100% os problemas, mas ele vai estar auxiliando bastante você na configuração e auxiliando na segurança da empresa. Agora vamos dar uma olhada no acesso do Windows. O Windows é um sistema bem antigo já, ele passou por várias atualizações. Atualmente estamos na versão 11 do sistema operacional Windows, mas as configurações elas são bem parecidas. Aqui temos um exemplo da configuração do Windows no proxy para a versão do Windows 10, que é a que está sendo mais utilizada atualmente. A versão 11, vai mais uma dica para vocês, ela depende também de equipamento. Então, seu equipamento tem que estar validado para poder instalar a versão 11. Então, muitas máquinas vão continuar com o Windows 10 por um bom tempo. Ou você terá que comprar um equipamento novo, né? Mas o Windows 10 ele vai continuar garantindo e dando a segurança necessária de atualização. Aí uma opção, se você não se sentir confortável e não conseguir atualizar o sistema, é instalar um sistema Linux. Então,
você vai entrar na configuração de rede e internet. Ali você vai entrar em Proxy e vai ativar o Proxy. Vão aparecer para vocês algumas janelinhas. Uma janelinha está escrito endereço. Então o que é o endereço? Endereço é o IP. Então você precisa saber qual que é o endereço do Proxy, do servidor Proxy, e colocar nessa janelinha endereço. Então você vai colocar lá um número IP. Lembrando, esse número IP que você coloca é da sua rede local, porque o servidor Proxy, ele não está no meio entre a rede local e a internet. Então, nós estamos configurando a parte da rede local. Mas e aonde que eu vou colocar o meu IP da internet? Eu quero já acessar. O que acontece? Esse outro IP que você coloca para fazer acesso à internet, quem vai fazer é o responsável pela configuração do servidor Proxy. É ele que vai ter acesso às informações. Porque se o usuário tiver acesso a esse endereço, ele vai configurar na máquina dele e aí ele vai fazer uma coisa que se chama bypass, ou vai pular o Proxy. Então ele vai colocar esse número e ele não vai estar mais usando o Proxy, ele vai estar tendo acesso direto à internet. Por isso esse número ele não é conhecido pelos usuários. Do lado do endereço você tem uma palavrinha chamada porta. Lembra que eu falei lá de sockets que eles se comunicam? E eu não falei lá da porta 80 do HTTP e da porta 443 do HTTPS? Aqui você coloca um número de porta. Esse número, o mais comum é 8080. Então a maioria dos proxies utiliza a porta 8080, mas você pode colocar qualquer número aí, acima de 1024. Então eu posso colocar aí 5050, 8000, 5000, você vai determinar. O que mais o pessoal utiliza é o 8080, que é mais conhecido, tá? Mas esse número é tudo configurado dentro do seu servidor de proxy. Então, no caso do Windows, da estação de trabalho, a única coisa que você vai fazer, na verdade, nas empresas, isso vem travado. Quem faz é o departamento de TI. O pessoal da TI vai vir, vai colocar lá o endereço proxy, vai pôr a porta, e aí o usuário ele não vai ter acesso a essa informação. Porque se eu permitir que o usuário tenha acesso, ele vai ficar lá no nosso amigo Google, vai ficar procurando como que eu faço para mudar, o que eu posso fazer. Então, ele vai tentar burlar, não que todos os funcionários de uma empresa façam isso, mas ele pode, por curiosidade, tentar alterar esse número para tentar ter um acesso melhor. Então, para evitar isso, essa configuração deve ser feita pelo departamento de TI e o usuário não ter acesso a essa informação. Deixo para vocês aqui uma dica de leitura, configurações de um servidor proxy em Windows Server. É um material muito rico, é um material da Microsoft e ele vai explicar passo a passo como vocês conseguem fazer essa configuração. E também deixo aqui a dica de vídeo, como configurar um servidor proxy no Linux, usando o Squid. Então, você tendo acesso ao material Windows e Linux, você já vai entender e conseguir fazer um paralelo entre as configurações. Então, muito importante que vocês prestem bastante atenção nesse material, porque ele é um material base para que você consiga entender e compreender as configurações de um proxy. Chegamos ao final de mais uma aula de opções de servidores proxy. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima!